Paz do Senhor, Difflen! Gente, que alegria poder estar aqui fazendo parte desse momento. Ouvir o Andrew essa tarde, meu Deus, o que foi isso, não é? Eu não consegui acompanhar ainda todas as ministrações do Difflen, mas eu já posso apostar que talvez essa seja uma das principais mensagens hoje aqui. O que Deus quer fazer em nós nesse tempo. E como é maravilhoso ouvir o Andrew, porque não é apenas palavras, mas são frutos aqui na nossa nação. E eu me emocionei muito quando ele falou sobre o seu bisavô ter vindo até o Brasil falar de Jesus. Porque hoje eu fui aqui apresentada como Priscila, amiga da igreja, vereadora, mas eu estou aqui hoje por nada disso. Eu estou aqui hoje porque um dia o meu bisavô, em 1930, ele ouviu e conheceu o nome de Jesus através de 2 missionários suecos. E 4 gerações depois, isso pôde alcançar a minha vida e o meu coração, e por isso hoje eu estou aqui. Então eu queria um aplauso a todos os missionários que o Senhor Jesus tem nos alcançado. E é também nossa responsabilidade alcançar a próxima geração. Porque se homens e mulheres se colocavam dentro de navios para cruzar oceanos e dar de cara com um continente que eles não conheciam nem a língua e não conheciam nem ninguém, é porque eles tinham um compromisso com Deus e um compromisso com a próxima geração. E também essas pessoas, elas tinham a convicção a respeito da sua cidadania. Então hoje a nossa mensagem é sobre cidadania. Você poderia repetir comigo assim? Cidadania importa. Cidadania importa. E eu fui surpreendida com essa verdade quando eu fui ter uma experiência na minha vida, aonde eu estava indo morar em outra cidade, em outra nação, em outro continente. Isso porque no ano de 2006, eu fui morar do outro lado do mundo, gente. Eu fui morar na Austrália, um lugar muito excêntrico, muito exótico. Apesar da gente ter gente aqui da Itália, né, Ana? A gente tem gente aqui da Inglaterra, com o Andrew, e outros talvez aqui entre nós. Alguém aqui já comeu carne de canguru? Então, realmente, a Austrália é um lugar muito excêntrico, porque só eu comi carne de canguru aqui no meio de todos vocês. Então, foi essa experiência que eu tive mais ou menos no ano de 2006. E para poder estar lá, em outra nação, eu tinha que ser recebida por aquelas autoridades com um documento nas minhas mãos, que era o meu passaporte. E eu trouxe ele hoje aqui. O passaporte, ele é esse documento aqui pequenininho. Ele é emitido pela nossa República Federativa do Brasil. E aqui dentro do nosso passaporte tem algo bem interessante. Tem uma frase bem interessante para que quando você vá para outra nação, no meu caso, quando eu chegasse na Austrália, eu tinha que mostrar isso aqui para as autoridades daquele país. Porque esse passaporte dizia assim: roga-se às autoridades estrangeiras que prestem ao titular deste passaporte auxílio e assistência em caso de necessidade. Ou seja, esse documento estava dizendo: olha, o governo brasileiro está mandando vocês terem cuidado com a cidadã Priscila. Porque a Priscila, ela é uma cidadã brasileira. Isso quer dizer que ela tem privilégios específicos, direitos específicos. Ela tem responsabilidades específicas, tudo previsto nos nossos documentos diplomáticos. Então, ali estava documentado que eu estava naquele lugar, mas que eu não pertencia àquele lugar. Eu estava na Austrália, mas a minha cidadania era uma cidadania brasileira. E por que cidadania importa? A Bíblia Sagrada também vem nos falar sobre a nossa cidadania. E eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 3.
Nós vamos ler do versículo 17 ao 21. Filipenses, capítulo 3, do 17 ao 21. E nesse livro, o autor está endereçando esse texto à igreja de Filipos. O autor está endereçando esse texto para uma igreja que vivia um momento difícil, um momento de perseguição, um momento de incompreensão. Porque naquela época, aqueles que decidiam abandonar o judaísmo para seguir a Cristo, eles perdiam o seu emprego, eles perdiam muitas vezes os seus bens, eles perdiam amigos, eles perdiam a aceitação da sociedade. E é para essas pessoas que o livro de Filipenses é escrito. E assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 17, diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu próprio ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, existe um modelo a ser seguido, e esse modelo não é um modelo deste mundo. Portanto, sede vós meus imitadores. E olha só o que ele diz: porque há muitos entre nós, que são inimigos da cruz. Olha que grave. Ele está escrevendo para a igreja do Senhor, e ele está dizendo: no meio de nós, entre nós, há muitos que até têm a aparência de crente, até tem o jeito de crente, tem a fala de crente, mas eles são inimigos da cruz. E ele diz, e eu falo isso com lágrimas nos olhos. E sabe por que eles são inimigos da cruz? Porque eles se gloriam das coisas terrenas, e a terra não é a nossa pátria. E se eles se gloriam das coisas terrenas, eles se gloriam daquilo que deveriam dar a eles vergonha, porque eles não estão vivendo segundo a sua cidadania. A terra não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu. É isso que ele vem relembrar a igreja de Filipos. E ele fala, olha, existe um modelo. E essas pessoas que são inimigas da cruz, elas se gloriam de coisas pelas quais elas deviam se envergonhar. E nós temos visto muito isso em nosso meio. Por isso nós precisamos ficar atentos. O capítulo 4 de Filipenses ainda traz uma advertência do apóstolo Paulo para que nós sejamos e fiquemos firmes no Senhor. E fala sobre a alegria que nós temos que nos manter. Diz assim o capítulo 4: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo, firmes no Senhor.
Você imagina falar isso para pessoas que acabaram de perder sua família, tiveram que deixar sua casa porque aceitaram a Cristo? Você imagina ter que dar esse tipo de conselho para quem perdeu o seu emprego, para quem perdeu os seus bens porque aceitou a Cristo? Quem talvez foi preso porque aceitou a Cristo, decidiu seguir a Cristo? Alguém talvez que foi açoitado e torturado porque abandonou o judaísmo para seguir a Cristo. E esse é o conselho dele. O conselho dele podia ser: olha, vai para o caminho mais fácil, volta para o judaísmo. Mas não, ele está dizendo: olha, não é hora de perder a alegria, não é hora de desanimar, não é hora de desistir, é hora de continuar firme. Muitas vezes você está na sua universidade, na sua escola, pensando como é difícil ser crente. Quantas vezes você é excluído por causa disso? Quantas vezes você é julgado por causa disso? Quantas vezes você é chamado de alguém que tem um discurso de ódio? Quantas vezes você é chamado de alguém careta, retrógrado ou intolerante? Mas o Senhor está dizendo: olha, pode parecer difícil, mas não é hora de desanimar. É hora de ficar firme e ser fiel àquele que te prometeu. Nós, aleluia, nós temos todos os motivos do mundo para permanecermos firmes. É inacreditável quando nós vemos a pressão que nós enfrentamos muitas vezes aqui na terra, quando nós percebemos que aqui não é a nossa origem. A cidadania terrena, ela não é a nossa cidadania. E muitas vezes nós sofremos, nós recebemos os efeitos de uma geração que tem medo, uma geração angustiada, uma geração depressiva. Muitas vezes os nossos dilemas e as nossas confusões são gerados porque nós insistimos em acreditar que somos cidadãos deste mundo. Quando nós percebermos, quando nós aceitarmos que não somos cidadãos desse mundo, esse sistema não terá mais poder sobre as nossas emoções, não terá mais poder sobre as nossas vidas. Essa história, essa reflexão me faz lembrar a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que tiveram uma grande pressão a se enfrentar. Tiraram eles de Judá, da sua origem, aonde eles conheciam e adoravam o Deus de Israel, e levaram para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles viveram uma cultura que não era deles. Eles foram colocados em um sistema de poder que não era o deles. Eles foram colocados num sistema cultural, ideológico, que também não era o deles. Quando eles chegaram, mandaram mudar a identidade deles, mandaram mudar os nomes deles. E, no entanto, o que aconteceu? A gente, através da Bíblia Sagrada, chega a um período em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele apresenta um ídolo para aquela geração que, junto com Sadraque, Mesaque e Abdinego, tinha sido trazido até a Babilônia. E ele apresenta um novo ídolo. Mas antes de apresentar um ídolo, ele dá prazer. Porque esses jovens, eles foram para os palácios, eles comiam a comida do rei, eles tinham acesso à cultura e à literatura da Babilônia. Mas, depois deles receberem muito prazer, depois deles receberem aceitação, depois deles receberem status e fama, apresentaram a eles um novo ídolo. E esse novo ídolo era a estátua de Nabucodonosor, que deveria ser adorada. Quantos de nós, seja na escola, seja na faculdade, seja na internet, nos é apresentado um novo ídolo a ser reverenciado, a ser adorado? Um ídolo de ideologias, um ídolo de filosofias.
verdades deste século que nós temos que nos prostrar. E eu costumo dizer que nós estamos vivendo um tempo aonde há o império do sentimento. A nossa geração é uma geração que tem servido a sentimentos humanos. Mesmo no espaço político, muitas vezes, nós estamos debatendo ali assuntos, questões desse mundo atual, aonde nós percebemos uma tendência dessa geração se prostrar diante de qualquer tipo de sentimento. Eu vou dar um exemplo, como é o exemplo da aceitação do aborto. Hoje, nós aceitamos muitas vezes, nós nos deparamos muitas vezes com um discurso de que sim, a mulher ela pode assassinar o seu próprio filho dentro do ventre, se ela sentir que deve. Se ela sentir que aquela criança é inoportuna, ela deve ser autorizada a assassinar o seu filho através do aborto. Outra discussão recente foi sobre homens que se sentem mulheres e mulheres que se sentem homens. Não, em nome do sentimento desses homens, os homens que se sentem mulheres poderão frequentar um banheiro feminino, mesmo que lá tenham crianças. Não, em nome desse sentimento, os homens que se sentem mulheres também podem se inscrever em um torneio de boxe, podendo machucar outras mulheres, porque eles se sentem mulheres. E a gente vê uma sociedade inteira se prostrando a um novo ídolo. E esse novo ídolo, muitas vezes, é o que eu tenho chamado de império do sentimento. Eu tenho que dobrar todas as verdades, eu tenho que dobrar todas as certezas ao sentimento humano. A Bíblia, porém, fala algo a respeito do chamado de Deus para as nossas vidas. E Deus não nos chamou para seguir segundo os nossos sentimentos. A Bíblia diz que o justo, ele não será guiado pelo que ele vê nem pelo que ele sente, mas o justo, ele viverá pela fé. A Bíblia Sagrada está nos convidando a operar na nossa vida, não a respeito daquilo que sentimos, mas a respeito daquilo que estamos certos, daquilo que cremos. A Bíblia Sagrada fala de um homem que sentiu muita coisa ruim, sentiu muita pressão, chamado Jó. A Bíblia diz que ele foi abandonado pelos amigos, então ele sentiu solidão. Ele perdeu os filhos, então ele sentiu tristeza. Ele tinha feridas na sua pele, então ele sentiu dor. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele temia a Deus. E até em certo ponto da sua vida, ele não vai agir pelo que ele sente, mas ele diz: porque eu estou certo de que meu Redentor vive, e em breve ele se levantará sobre a terra. O Senhor fará uma grande divisão. Aleluia. Ele fará uma grande divisão nessa geração. Haverão aqueles que continuarão na igreja falando como crente, agindo como crente, mas eles agirão e viverão de acordo com os seus sentimentos. Outros não. Outros entenderão para o que foram chamados. E dentro da igreja, respondendo sim ao chamado de Deus, eles viverão baseado naquilo que eles creem. E o Senhor Jesus está dizendo hoje que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E algo que Ele diz sobre quem nós somos é de que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Muitas vezes a gente pensa que tudo está muito difícil. A nossa geração está muito difícil. Priscila, na faculdade é muito difícil. Na escola é muito difícil. Ter um amigo é muito difícil. Mas o Senhor Jesus está dizendo: quem sabe não foi para um tempo como esse que eu te chamei e te escolhi. Foi assim que Ele falou com Esther. Esther estava dentro do palácio quando descobriu que queriam assassinar o seu povo. Ela poderia morrer se tentasse se apresentar diante do rei sem ser chamada. E ela diz: eu me apresentarei diante do rei, e se eu perecer, eu pereci.
E ela entende isso porque o seu primo Mardoqueu diz: Esther, quem sabe não foi para um tempo como esse, difícil, de pressão, que o Senhor te colocou dentro do palácio. E o Senhor te diz hoje: foi para um tempo como esse, de pressão, de falsas ideologias, de falsas filosofias, de pessoas iludidas com sentimentos enganosos, que o Senhor te colocou onde Ele te colocou para fazer a diferença. É isso que nós cremos. E o Senhor, Ele te levantou, aleluia, porque Ele te deu uma cidadania. Ele não apenas te deu uma cidadania, mas Ele também te deu autoridade. E é com essa autoridade que você vai sair do Difflin nesse final de semana. É com essa autoridade que você vai voltar para a sua cidade. É com essa autoridade que você vai voltar para a sua congregação, para a sua escola, para o seu colégio, sua universidade. É com a autoridade daqueles que não estão debaixo desse sistema terreno. Não, a Bíblia fala que outra coisa está debaixo dos teus pés. O inimigo está debaixo dos teus pés. Não é você que está debaixo do sistema, mas é o inimigo que está debaixo dos teus pés. E é com essa autoridade, Difflin, que você vai voltar para a tua cidade, convicto da tua real cidadania, para a glória de Deus. Deus abençoe o Difflin em nome de Jesus.